Olá, meu nome é Kelvin Wilson. Estarei apresentando um trabalho intitulado Massa Fresca Sem Glúten à base de farinha de inhame, avaliação da qualidade tecnológica e sensorial, de autoria de Mariana Melo Frota. Sabemos que hoje muitas da população apresentam reações alérgicas alimentares, chamadas reações imunológicas, e outros grupos de pessoas apresentam as chamadas intolerâncias alimentares, que são reações consideradas não alérgicas, como por exemplo a doença celíaca, né, que é a enteropatia sensível ao glúten ou SPRUM, como também é conhecido. A doença celíaca, ela apresenta dentro dos seus portadores a necessidade de uma alimentação ausente de glúten. Infelizmente, esse cardápio ele acaba se tornando mais restritivo e menos acessível devido a essa ausência. Então, o grande objetivo do trabalho veio buscar por fontes alternativas com ausência de glúten para o desenvolvimento dessas massas frescas. Foi onde identificamos o potencial do uso do inhame, um tubérculo isento de glúten, fonte de calorias e nutrientes e rico em amido. Além disso, infelizmente, o inhame ele tem o seu uso ilimitado como material fresco devido à sua sazonalidade e difícil armazenamento. Por isso, é tecnologicamente viável o uso como farinha na sua formação de farinha de inhame, o qual há grande possibilidade de substituição da farinha de trigo. Dessa forma, o objetivo do trabalho visa o desenvolvimento de massas frescas sem glúten, elaboradas à base de farinha de inhame e análise de qualidade tecnológica e sensorial do produto, a fim de torná-lo uma opção com maior qualidade nutricional para a população celíaca e promover novas aplicações tecnológicas a partir do produto inhame. A metodologia de desenvolvimento da farinha de inhame se deu com a lavagem e retirada do epicarpo, a imersão em solução de ácido cítrico 1%, corte e moagem, o processo de desumidificação, retirada, né, da máxima concentração de água, foi pela técnica de liofilização durante o período de 48 horas até a final obtenção da farinha de inhame seca. As massas frescas sem glúten foram elaboradas utilizando combinações puras de farinhas de arroz, formulação considerada a formulação controle 100%. Nós temos a formulação extrema, que é a ausência da farinha de arroz com 100% de formulação da farinha de inhame, e duas formulações combinadas de farinhas, com 75% de farinha de inhame e 50% de farinha de inhame. Os ingredientes adicionais utilizados foram o ovo integral e o azeite extra virgem. As análises realizadas de ordem física foram tempo de cocção, aumento de peso, aumento do volume e a perda de sólidos. A análise sensorial foi realizada segundo a metodologia proposta por Dutkovsky, 2013, em que foi utilizada a escala hedônica de 9 pontos, variando de desgostei muitíssimo como a menor numeração até gostei muitíssimo para a maior numeração. Foram utilizados 85 provadores para a avaliação do produto. Além disso, foi realizado o estudo de intenção do consumo das formulações. Foi realizado todo um estudo estatístico em relação à análise de variância ANOVA, um teste TUC com nível de significância de 5%, utilizando o software estatístico 10 da StatSoft. Ao analisarmos os resultados obtidos nas análises físicas, podemos observar na tabela diferenças estatísticas existentes em todas as formulações. Na análise de sólidos perdidos, podemos observar que a formulação F100 apresentou o maior índice de perda de sólidos durante o processo de cozimento. A perda de sólidos ela é extremamente importante, pois ela vai promover qualidade da massa, vai indicar a qualidade da massa. Quanto maior for essa perda, menor é a qualidade da massa. Quando a perda de sólidos ela é inferior a 6%, é uma massa de muito boa qualidade. Quando a perda se dá entre 6% e 8%, é uma massa de qualidade média. E quando a perda se dá maior ou superior a 10%, é uma massa de qualidade baixa. As formulações utilizadas apresentaram perdas de massa superiores a 10%, o que nos leva a crer
que a composição dessas farinhas utilizadas interferiram diretamente. A literatura apresenta que o teor de fibra do inhame é aproximadamente 2%, e a presença de fibra, quanto maior a presença de fibra nas massas, maior será a percentagem de sólidos perdidos durante o processo de cozimento, que é o que podemos observar na tabela. Além disso, de acordo com o que vai acrescentando a farinha de arroz como substituto da inhame, nós podemos observar que há uma redução da perda de sólidos. Isso se dá pelo simples fato de que a farinha de arroz apresenta um alto grau de gelatinização devido à sua composição de amilose. As outras análises, como aumento de peso e aumento de volume, apresentaram diferenças significativas, tendo em vista o índice de absorção de água do inhame, que a literatura apresenta como uma média de 62,3%. O aumento de peso, no caso aqui apresentou para as formulações uma perda de peso, se deu basicamente devido aos sólidos perdidos durante o processo de cozimento. Além disso, o aumento do volume se dá por essa capacidade de índice de absorção de água pela farinha de inhame. Além disso, todas essas características de absorção, de aumento de peso e de aumento de volume irão interferir diretamente sobre o tempo de cozimento da massa, o que nos leva a analisar que, de acordo com o que foi utilizada a farinha de inhame, houve uma redução do tempo de cozimento. Esse tempo de cozimento pode ter sofrido influência baseada na granulometria das farinhas, ausência de emulsificante, já que é uma massa fresca e não uma massa extrudada, e o formato da massa, tipo talharim, que foi utilizado. Então, são parâmetros que que podem vir a interferir tanto no tempo de cozimento e até mesmo na ideia de perda dos sólidos durante o processo de... Na análise sensorial, podemos observar diferença significativa em todas as formulações em relação aos seus atributos, com destaque para a formulação F50, onde apresentou uma baixa aceitação, e as formulações F100 e F75, que apresentaram uma alta aceitação, principalmente quando consideramos os atributos textura, sabor e impressão global, onde atingiram as maiores notas sensoriais na escala hedônica. E essas melhores notas estão em relação à formulação controle com 100% de farinha de arroz, a qual foram utilizadas. Na análise sensorial, em termos de intenção de consumo, podemos observar no gráfico 3 zonas de avaliação. Nós temos a zona de rejeição, cujas notas se encontram entre o número 1 e 2, zona neutra, a nota 3, e as zonas de aceitação 4 e 5. E podemos observar que a formulação F50 comprova mais uma vez nessa análise a sua rejeição devido aos altos índices na zona de rejeição apresentada. Além disso, a formulação F100 apresentou a maior nota em nível de aceitabilidade na zona de aceitação e, contudo, as formulações F100, 50 e 75 não apresentaram diferenças significativas em termos da zona neutra, o que nos leva a crer que o uso de inhame em formulações de massa fresca, elas são potencialmente uma alternativa tecnológica para atendimento no desenvolvimento de novos. Dessa forma, concluímos a pesquisa com excelência nos resultados, principalmente utilizando a farinha de inhame como potencial substituto da farinha de trigo, devido ao seu potencial tecnológico de combinações com outras farinhas, principalmente a farinha de arroz em questão. Neste caso, observamos resultados satisfatórios tanto sensorialmente e caracterizações físicas, com destaque para a formulação F100 com 100% de farinha de inhame, o qual apresentou alta aceitabilidade sensorial. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes pela atenção investida a esse trabalho, assim como também à Universidade Federal do Ceará, à Embrapa, Unidade Agroindústria Tropical, e ao CNPq, na figura da Bolsa de Iniciação Científica, e ao COINTER pela abertura do espaço para a divulgação desse projeto. Gostaria de desejar a todos um excelente dia e estou aberto a questionamentos e dúvidas.